Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, em especial a todos os servidores e servidoras públicas municipais de Quixeramobim. Estamos começando mais um programa Sindicato em Destaque. Lembramos que logo mais este programa também estará disponível em nossas redes sociais. Agora são 11h30, hoje, 10 de julho de 2021, este programa será apresentado por mim, George de Castro. Traremos como manchete o segundo Congresso Extraordinário da FETANSE, que aconteceu de forma virtual nos dias 8 e 9 de julho, na última quinta e sexta-feira, onde tratou aí sobre o plano de lutas para o biênio 2021-2022. Também trataremos sobre os informes sindicais, além de outras notícias. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Ok, então ouvimos aí, esse discurso feito por Ulisses Guimarães em 5 de outubro de 1988, ano, da criação da Assembleia Nacional Constituinte, onde foi promulgada a nova Constituição. E aí nós vemos, no próprio trecho, a importância da democracia e também a repugnância, o ódio, como mesmo cita Ulisses Guimarães, a ditadura, o ódio, o nojo, a esse tipo de comportamento mesmo após a promulgação da nossa Constituição. E aí nós trazemos esse discurso no nosso editorial hoje pelo fato de termos visto, acompanhado, quem está aí ligado nos jornais, quem está aí acompanhando a CPI da Covid, no Senado Federal, e aí nós vemos, que nos últimos dias um dos importantes, no caso, chefe de logística da saúde, deu seu depoimento, ele que também já foi controlador da aeronáutica, já teve, seu posto como militar, e ele foi observado que ele havia mentido em seu discurso, havia mentido no seu depoimento, e aí, inclusive, recebeu voz de prisão, onde o próprio Ministério da Defesa acabou fazendo uma nota repudiando, a fala e as atitudes do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Omar Aziz, e aí nós podemos observar o quanto, o sistema de defesa do Brasil, onde
deveria estar privando, estar pensando, estar orientando, estar de olho em outras ações, se pautar em cima de uma CPI, que é, né, completamente um procedimento normal, que é um procedimento que merece ser discutido, principalmente a CPI tão importante como essa da Covid, né, uma doença que aí já vitimou mais de 500 mil habitantes, 500 mil da nossa população, né, essa diminuição da população. E quantas pessoas morreram por falta de vacina, por falta de um tratamento adequado, né? E também essa forma de como o governo encarou esse processo, né? De como o governo brincou com a vida das pessoas, como ele se omitiu na hora de responder a vacinas de diversos laboratórios. Então, é muito preocupante nós vermos que os poderes aí não têm uma consonância, né? Onde o poder, vamos dizer, o poder militar tenta aí se sobressair sobre o poder legislativo, né? Então é muito importante que cada um tenha o seu espaço, cada um tenha o seu lugar. E a gente sabe que desde que o Brasil se tornou república, que diversos governos passam por momentos que devem ser aí avaliados, que devem ser motivos de preocupação, que devem ser motivos de questionamentos, que devem ser motivos de investigações. E a CPI veio exatamente para isso, como o nome já diz, a Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma forma de investigar possíveis omissões ou não do governo em relação, né, à prevenção, em relação de como atuou na Covid e como vem atuando, né? Nós vemos aí diversos cenários, diversos casos de possíveis corrupção, né? Que contrastado inclusive com documentos, não sei se alguém já chegou a acompanhar os documentos com erros de grafia, né, que dizem que é erro de digitação, que foi um erro cometido, mas a gente sabe que esses mesmos documentos foram postados no próprio site do Ministério da Saúde, então eles são considerados documentos oficiais, e como é que um documento oficial deixa de ter uma revisão textual, né? Se muitas vezes todos nós sabemos que todo texto que sai na internet, ele deve sim passar por uma revisão, né? E principalmente quando esse é um documento do Ministério da Saúde. Então nós vemos aí essa nota oficial e vemos com muita preocupação o atual momento que o país vive, né? Um momento onde não se pode mais falar do governo, onde não se pode investigar. Inclusive nós vemos diversos outros setores da sociedade dando apoio à CPI e aí repugnando, né, dando essa ideia de repúdio a essa nota oficial do Exército Brasileiro através do Ministério da Defesa, que inclusive a CNBB, né, falando da importância de que as coisas sejam acompanhadas e que merecem sim ser investigadas. E aí, através da investigação, chegarmos aos reais culpados. Então é com muito cuidado que nós vemos essa nota oficial do Ministério da Defesa se preocupando com um assunto que não cabe, né? A gente sabe que, como já foi dito aqui, é uma investigação, é um processo que precisa e necessita de ser investigado, de ser questionado, é apresentado provas, elas são questionadas, e isso é um procedimento normal de qualquer sistema de governo. E não é porque o governo A, governo B não pode ser investigado, porque a maioria de seus cargos estão sendo aí ocupados por militares. Como assim, né? Então quer dizer que as corregedorias dos estados, a própria corregedoria do Exército, né, os tribunais militares, eles não servem também para fazer essa investigação? Então é muito importante que nós fiquemos todos de olho, porque isso não deixa de ser uma afronta, não deixa de ser muito perigoso, né, para a democracia. E aí a gente mais uma vez fala, né, que temos ódio à ditadura, como Ulisses Guimarães falou. Nós temos ódio e nojo. É uma coisa que realmente não dá para a gente, em pleno século XXI, com o advento das redes sociais, onde as pessoas podem aí se opinar, dar suas opiniões, claro, respeitando a cada um, porque a gente vê que hoje o desrespeito é muito grande, né? Mas que nós podemos nos posicionar, desde que sabemos respeitar cada coisa, né? Cada atitude de cada pessoa, cada pensamento, né? E nessa vez
né, através dessa nota muito estranha, que muito nos estranha, né, o Ministério da Defesa fazer uma nota de repúdio, né, contra a fala, contra a atitude de uma comissão parlamentar de inquérito. Então é muito difícil vermos isso com naturalidade. Nós não podemos naturalizar. Por isso nós trouxemos, né, esse discurso nesse momento editorial, e por isso nós estamos aqui a falar que nós como cidadãos, nós como professores, nós como servidores públicos, enfim, nós como sociedade em geral, eleitores, temos que ver isso com muito zelo, né? Temos que ver isso com preocupação, porque como é que o próprio senador da República, ao momento que ele está participando de uma comissão parlamentar de inquérito, o próprio Ministério da Defesa vai lá e o repudia. É no mínimo contraditório, é no mínimo, né, estarrecedor uma atitude como essa, né, vindo de um ministério, vindo de uma entidade que representa todos os brasileiros. E será que todos os brasileiros realmente estão repudiando uma comissão que diz que está aí investigando, que está observando, que teve como resultado a morte de mais de 500 mil brasileiros, famílias que estão enlutadas até hoje, pessoas que não mereciam morrer tão cedo, né? Pessoas que não mereciam morrer de tal forma. E isso por quê? Por falta de uma atitude mais eminente, de uma atitude mais eficaz do governo federal, quando era negacionista, quando não respondeu aos e-mails, quando disse não à vacina, quando disse apenas sim ao tratamento precoce sem nenhuma eficácia científica comprovada. Inclusive nós falamos aqui também sobre a questão do dia, né, que foi aí na última quarta-feira, o dia dedicado à pesquisa e ao pesquisador. E aí a gente também traz esses parabéns aos nossos grandes cientistas que estão nas universidades, as pessoas que de alguma forma contribuem com o conhecimento do nosso país, né? E o quanto eles são importantes, o quanto a ciência está sendo importante nesse momento, enquanto a educação está sendo importante nesse momento, enquanto a ciência de modo geral, ela está nos dando uma melhor qualidade de vida, né? Então é muito importante nós falarmos aqui também sobre esse papel da ciência, né? Nesse sentido de trazer as comprovações. E aí a gente inclusive vê senadores cearenses falando que a ciência não nos serve, que muitas vezes a ciência ela deve ser criticada. Sim, ela deve ser criticada com outro contraponto também científico, não apenas através de falácias. A gente não derruba um argumento científico com uma postagem de Instagram, uma postagem de Facebook, uma postagem de WhatsApp. Nós derrubamos argumentos científicos com outros argumentos científicos, através de comprovação. Então, nós como sindicato, nós como cidadãos, trazemos também, né, essa questão dessa nota oficial, onde o Ministério da Defesa repudia, né, a comissão parlamentar de inquérito, né, que está fazendo apenas seu papel de investigar como o governo federal atuou diante da pandemia. E aí a gente traz também, né, essa nossa forma de repúdio, de indignação dessa nota. E na última quinta-feira, 8 de julho de 2021, foi comemorado o Dia da Ciência, que traz aí e chama a atenção para a importância do trabalho do pesquisador. E aí os infectologistas comentam a importância da pesquisa em meio à pandemia da Covid-19 e destaca que a ciência e a medicina devem andar de mãos dadas. Conseguimos perceber que em meio à pandemia de Covid-19, com certeza esse termo ganhou força, né? O termo ciência, e que ainda que muitos negligenciem e neguem a sua verdadeira importância ao caos causado pelo novo coronavírus, a ciência é quem diariamente permite que novas descobertas sejam feitas, seja do próprio vírus ou acerca de novos tratamentos, cuidado e prevenção. E por meio dela que atualmente já se existe uma série de vacinas e um programa de imunização ao redor de todo o mundo para controlar a pandemia. E justamente na última quinta-feira, dia 8, data que se comemora o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico, Cláudia Murta, que é infectologista da Santa Casa
de Belo Horizonte, e uma das responsáveis pela condução dos protocolos e estudos clínicos preliminares da vacina produzida pela Janssen em Belo Horizonte, comenta a respeito do impacto e a essencialidade da ciência no atual contexto, bem como em outros âmbitos da saúde. Na área da medicina, as pesquisas avançam muito em várias doenças, e é extremamente importante que as pessoas cada vez mais tenham a possibilidade de fazer novos exames, diagnósticos mais precoces e serem tratadas com medicamentos mais novos, que tenham menos efeitos colaterais e resultados melhores para o controle ou cura de suas doenças. Não é à toa que, conforme a especialista, em meio à pandemia, medicamentos começaram a ser pesquisados para o tratamento da Covid-19. Remédios que visam reduzir não só a multiplicação do vírus, como também combater o processo inflamatório, que é o que causa o agravamento do quadro. Estes estudos precisam ser feitos com bastante de forma criteriosa e científica, já que a grande maioria dos pacientes com Covid-19 felizmente se recuperam. Portanto, esses trabalhos precisam mostrar que esses medicamentos aumentam as chances de recuperação. E aí, nós finalizamos então esse tema, essa leitura dessa pequena matéria sobre a importância da ciência, e aí agradecemos mais uma vez a todos os cientistas, a toda a comunidade cientista envolvida no desenvolvimento de novas vacinas, no desenvolvimento de novos medicamentos. Falamos aí da importância dos farmacêuticos, dos bioquímicos, dos médicos, dos infectologistas, todas essas pessoas que atuam e trabalham, e é muito importante nós falarmos aqui também sobre a importância da pesquisa no ensino público, porque, segundo vários dados, não é a iniciativa privada, não é aquela faculdade privada que produz ciência, que produz estudos, que trata a questão da extensão, que se pensa, que pesquisa realmente. E sim, a faculdade, as universidades, o setor público de ensino superior é que faz esse tipo de pesquisa. E aí se engaja nesse perfil de universidade, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, mais uma vez aqui também o Sindicato dos Servidores Públicos de Quixeramobim agradece a todos os cientistas aqui no nosso município, cientistas que estão fora, cientistas do Brasil e do mundo, que contribuem para que tenhamos uma melhor qualidade de vida, e especialmente os pesquisadores que estão no ensino público, na universidade pública, muitas vezes sem bolsa, com poucos investimentos, mas que continuam a contribuir no desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida, não só para o brasileiro, mas para todo o mundo. Traremos então agora sobre o segundo congresso extraordinário da FETANS, que aconteceu nos últimos dias 8 e 9, na última quinta e sexta-feira, e sobre os principais eixos, e as principais bandeiras, planos de lutas para os biênios 2021-2022, onde a gente traz como construir uma agenda de resistência da classe trabalhadora através de formas de enfrentar o neoliberalismo, as forças reacionárias no Estado, onde nós temos essa questão das próprias vendas, das privatizações que estão sendo aí desenfreadas, A gente vê diversas situações, a própria reforma administrativa que trata aí a questão dos concursos públicos, então realmente a entrega para quem quiser as nossas riquezas brasileiras. Também traz as bandeiras a derrota à extrema-direita e o projeto imperialista de poder, responsável pela cruel situação política, econômica e social que já vínhamos enfrentando desde a pandemia. Então, derrotar esse pensamento de que o que vale é o lucro por cima de lucro, de que as pessoas merecem ser desrespeitadas, como a gente pôde perceber aí, muitas vezes o próprio presidente da República falando que a economia deveria continuar. A gente sabe que a economia é super importante, mas quando a gente tem uma vida à economia, o que nós devemos realmente enfrentar, o que nós devemos dizer sim, E aí também tem um papel de que não, você fica em casa, mas o governo não vai se isentar de lhe dar condições para ficar em casa, E daí a importância do próprio auxílio emergencial. Nós vimos que, inclusive, o próprio governo federal deu, como valor inicial de R$200,
né, para o auxílio emergencial, onde o Congresso Nacional, juntamente com senadores, deputados, nós podemos perceber que houve uma pressão e aumentou para R$ 600, não é? Então é muito importante observar, né, esse projeto imperialista de poder. Também outro ponto discutido nesse segundo Congresso Extraordinário é de protagonizar a luta contra o autoritarismo e o negacionismo científico, né, que nós começamos a falar aqui. A conscientização dos trabalhadores da necessidade de reorganização de luta, denunciando a política destruidora do governo de Jair Bolsonaro, que destrói vidas, empregos e renda. Derrotar o bolsonarismo no Ceará, um projeto de poder que só produz desigualdade, exploração e morte para toda a classe trabalhadora e gera consequências nocivas para a democracia. Construir a luta pelo fora Bolsonaro. Os trabalhadores cearenses têm imenso desafio de enfrentar a pandemia e o pandemônio. Reforçar no dia 8 de março também o Dia Internacional das Mulheres e impulsionar a luta contra o cis-heterobolsonarismo, o patriarcalismo, o machismo e a misoginia. Lutar pela garantia da Constituição Federal e pela regulamentação do artigo 8, que dispõe sobre a organização sindical, garantindo liberdade e autonomia. A importância também, né, de termos as organizações sindicais constituídas, né, que tenham realmente esse poder. Nós vimos aí depois da reforma trabalhista, essa desconstrução dos sindicatos, onde a gente viu o processo, né, de retirada do imposto sindical, onde muitos sindicatos foram fechados, outros têm perdido esse papel de protagonismo, né? É uma forma realmente de destruir esse poder que o nosso sindicato tinha, essa maneira, né, de se organizar, porque a gente sabe que nós vivemos no sistema capitalista e que para construirmos, né, cada coisa, para conseguirmos continuar na luta, nós precisamos de fundos financeiros, nós precisamos de um caixa, e aí também a importância, né, dessa questão de termos sempre em vista o papel da organização sindical. Mobilizar a classe em defesa do emprego e das políticas públicas que atendam às necessidades do nosso povo. Unir esforços junto ao conjunto das esquerdas, dos movimentos sociais, estudantis, sindicais e partidários, construindo assim uma agenda pautada na justiça social, no crescimento econômico, geração de empregos e trabalho, distribuição de renda, produção de alimentos saudáveis, preservação dos recursos naturais e defesa da democracia e soberania nacional. Lutar contra o racismo e genocídio da juventude negra, defender os direitos e liberdades das mulheres, erradicar o machismo, a LGBTfobia e garantir o direito à cidade, à saúde e à educação. Também continuar a luta para que os trabalhadores domésticos tenham seus direitos equiparados aos demais trabalhadores. Apoiar a luta nacional pela regulamentação de convenção relativa à promoção do emprego e proteção contra o desemprego. Também construir a agenda de lutas da classe trabalhadora no nosso estado e no Brasil para conter um cenário internacional e brasileiro de continuidade e aprofundamento das crises econômicas, sociais, sanitárias, causando assim a elevação do desemprego, das desigualdades, da fome e da miséria. Apoiar também a luta nacional pela expansão de isenção dos impostos da cesta básica de consumo popular, apoiar a luta nacional pela criação dos impostos sobre as grandes fortunas e heranças. É muito importante nessa pauta, principalmente no momento que vivemos. Inclusive a gente está passando por um processo de reforma, de uma reforma de imposto, né, que a gente chama de reforma, a luta, né, pela reforma tributária que se faz tão importante, né? Principalmente nos dias de hoje, onde vemos empobrecimento da população, né? E aí a gente vê uma taxa de imposto de renda que tem deixado muito menos pessoas isentas, né? Pessoas que estão aí recebendo 2 salários mínimos e aí já pagam esse valor, né? Já tem que fazer os seus planos aí de essa declaração do imposto de renda. Então é muito importante também o sindicato trabalhar nessa questão.
Também cobrar contrapartidas sociais e trabalhistas aos incentivos fiscais e tributários dos municípios, combater a guerra fiscal e os benefícios a sonegadores que reduzem os impostos e refletem na diminuição dos investimentos nas políticas públicas, debater sobre os critérios de tributação e isenção tributária de entidades filantrópicas, igrejas, ONGs, com a finalidade de dar maior transparência na execução das políticas públicas e sociais, lutar pela revogação da Lei Candir, que torna imune a tributação de produtos semi-elaborados exportados, incentivando a exportação de commodities em detrimento de manufaturas, apoiar a luta nacional pela reforma urbana e expropriação das áreas ocupadas para fins de moradia, dando suporte às políticas públicas, sociais, educação, saúde, saneamento, segurança, etc., para as ocupações urbanas. Lutar também por uma política habitacional de interesse social que estimule que a terra tenha valor de uso, defender de forma irrestrita a reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar, apoiar a luta nacional pela realização da reforma agrária ampla, massiva, de qualidade participativa, para que a mesma seja incorporada à agenda central do governo, como forma de garantir direitos e qualidade de vida e trabalho aos povos do campo, das florestas e das águas, superando as desigualdades e consolidando a democracia em nosso país. Lutar também pela criação de mecanismos para a democratização do poder judiciário, construir atividades e parcerias com movimentos sociais organizados e estabelecer uma agenda que permaneça em ações nas ruas em defesa da democracia e da classe trabalhadora. Conscientizar a população a importância da defesa do meio ambiente em virtude das crises climáticas que afetam o modo de vida da classe trabalhadora e colocam em questão a própria experiência humana. Então temos aí uma série, de lutas, de planos de lutas que foram deliberadas no 2º Congresso Extraordinário da FETANSE, a Federação dos Trabalhadores Municipais do Ceará, no qual o nosso Sindicec é filiado. E aí essas pautas que são imensas, a gente tem aqui um documento com 14 folhas, 14 laudas, onde trata de diversas bandeiras. A gente tem diversos eixos também, como políticas públicas, direitos, saúde e vacina para todos e todas. A gente tem aí a questão também da própria luta dos sindicatos, a própria luta pelo direito, de trabalho digno, e de salário digno para todos nós. Agora continuamos com o nosso programa, com os informes, sobre os nossos comunicados sindicais. Com relação ao pagamento referente ao mês de junho, a educação já efetuou seus pagamentos, o que preve também, e estamos aguardando até o fechamento desta edição, desse programa, já que esse programa foi gravado. Nós estávamos aguardando a confirmação do pagamento das demais secretarias, mas a Tesouraria informou que estão trabalhando para enviar os arquivos para o pagamento de todos neste fim de semana, mas por causa de problemas de conexão de internet, desde quarta-feira, a equipe de TI está trabalhando para corrigir o problema. Então, o setor informou que até o final do dia repassaria informações sobre o pagamento, mas não nos deram nenhum retorno, até o fechamento desta edição. Inclusive, também tratamos aqui sobre a questão do próprio pagamento dos 13º, que geralmente se tinha um costume, até uns 4 anos atrás, o costume dos servidores da educação, os professores no caso, receberem seus 13º, pelo menos a metade. E aí já foi conversado com a secretaria, no decorrer dessa semana vai existir uma reunião para que seja debatido um desses assuntos, inclusive o assunto de pagamento de metade do 10º, já que existe em caixa, até mês passado, mais de 8 milhões de reais nas contas do Fundeb. Então fica aí o questionamento de por que não pagar os servidores da educação, os seus 13º, esperando o quê? Para fazer esse pagamento, já que existe dinheiro em caixa. Mas como a gente falou, durante a próxima semana estarmos sentando em reunião para que seja conversado a respeito. Também falamos
que está saindo hoje o pagamento do 13º, 50%, né, dos aposentados e pensionistas do QUIPREV. Então, foi confirmado o pagamento para hoje, sábado, né, dia 10, o pagamento de 50% dos 13º dos aposentados e pensionistas do QUIPREV. Comunicamos ainda sobre o funcionamento do Sindicec, que, em virtude dos decretos do governo do Estado do Ceará e da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, e por conta dos cuidados de prevenção à pandemia da Covid-19, a sede do sindicato estará aberto por agendamento dos servidores filiados, deverá ser feito pelo telefone WhatsApp DDD 889-9723-3133, de segunda a sexta-feira, de 8 ao meio-dia, no mês de julho. Então, esse foi o nosso programa Sindicato em Destaque de hoje. Agradeço a participação de todos, né, em nos ouvir, e desejamos um ótimo fim de semana. E até o nosso próximo programa. Boa tarde.